do Conexão, olha aquela conexão. Beto Andrade, a gente bater aquele papo, falar aí dos projetos, dos trabalhos como jornalista, radialista. Chega, Beto! Beleza. E aí? E Tá aí, ouvindo aí direitinho? tô ouvindo bem. Agora parece que eu tô congelado aí, não? Não, tá bem, tá se movimentando, tá tudo E é, bonitinho. para mim É, tá tudo congelado, mas vamos tá lá. congelado? Não, você tá falando, eu tô lhe ouvindo, tô vendo seu movimento, tudo mais. Tá tranquilo. Então, ó, É, boa noite. é. Então vamos aproveitar que a internet está deixando e vamos bater aquela prosa. E aí, Beto, primeiramente assim, eu queria saber como é que tu tá vivendo esse momento de pandemia, dessa coisa, como é que tá, afetou a tua vida, como é que foi essa história na tua vida? Pessoal, é um momento assim muito difícil para todo mundo, né? Porque é a gente que tem uma vida assim muito ativa, né? Muito frenética, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente termina ficando num momento muito difícil intimamente, né? Mas eu estou fazendo tudo aquilo que está sendo orientado para fazer, ficar em casa. Eu acho que ficar em casa ainda tem sido uma solução muito grande para amenizar, né, essa proliferação, né, da doença, né, do Covid-19, e tentando fazer coisas em casa que eu normalmente não fazia, né? Então, criando algumas coisas, inventando. Até outro dia eu criei, aí eu fiz um móvel, né? Um pequeno móvel que para Sim. colocar sapatos, né? Eu aí criei o vídeo lá e botei no YouTube, né? Então, assim, fiz outras coisas também. Fiz um vídeo, né, fazendo máscara e terminou esse vídeo eu não postando ele. Então, assim, comprei tecido, né, e fiz aqui com Márcia, né, a minha esposa, fizemos máscara, né, para a família. Então, fizemos para a gente, fiz também para os meus filhos, para minha netinha. Então, a máscara menor. Então, esse momento é um momento que está fazendo coisas diferentes. Então, o mês mariano, né? Eu sou católico, então o mês mariano a gente rezou via internet, né? A gente começou rezando aqui, eu e Márcia, e a gente rezando pela humanidade, pelas pessoas, né? Pelo sofrimento, pela dor, pela esperança, pela alegria, né? Porque nós devemos rezar por tudo, né? Agradecer a tudo, né? É, Agradecer pela vida hoje, por que está acontecendo hoje de bom e de ruim, e agradecer, né? Só que muitas vezes a gente não agradece, né, quando as coisas não são tão boas como a gente quer, como a gente gostaria, né? a gente quer que seja exatamente do jeito que a gente quer, né? Aí de repente É, não é, velho. É, então, assim, é, eu tenho sim, tentado o fazer teu. algumas. Mas pode Oi. falar, fala. Conclua. Eu tenho tentado fazer algumas coisas que são diferentes do meu cotidiano. Eu Certo. acho que E o teu trabalho, assim, porque tu já tem quanto tempo já nessa área de jornalista, de radialista? Já quanto tempo tá nessa profissão? olha, já tem aí 20 e poucos anos, né? Eu não estou agora com a data na cabeça, mas eu Sabe que já sabe que comecei, passou dos 20, né? já passou dos 20 e poucos, né? Eu estou com 50 anos de idade, então dia 17 de outubro eu faço idade nova. É, Então, assim, muitas coisas passaram, né, nesses momentos, né, dessa construção da comunicação, né? Não só a partir de mim, né? Que veio, eu passei por vários momentos, né, tecnológicos e estamos vivendo hoje um outro momento tecnológico completamente diferente de todos os outros. exato. E para tu, assim, como é para tua vida, pessoal, fazer. Porque o comunicador, o radialista, ele é um passador de. Como é que diz? Ele é um narrador dos fatos, né? Do cotidiano. Tal. E eu sempre também fui apaixonado por rádio, assim, por essa coisa. E como é para tua vida, assim, a sensação de estar dentro de um rádio, de produzir um programa, de passar a notícia para o ouvinte que está do outro lado. Começa.
Ó, Ainda sente essa emoção depois de 20 anos, mais de 20 sinto, anos. sinto, sinto. Inclusive, a emoção de estar aqui, por exemplo, existe toda uma emoção de estar aqui, né? É, De estar aqui com você. Então, toda vez que o microfone vai ser aberto, né? Que eu estou em algum lugar e o microfone vai ser aberto, é o momento que eu tento me preparar emocionalmente, espiritualmente, para estar lá e dando o 100% daquilo que eu posso dar, né? Dar o 100% daquilo que eu posso dar. Então, assim, hoje eu me cobro um pouco menos do que antes, um pouco menos. E antes era um desespero muito grande, né? Muito nervoso, muito intranquilo. Mas depois que eu coloco o pé, né, em cima do palco, abro o microfone, tudo vai se acalmando, né? Eu digo, cheguei ali no meu universo, né? O universo que eu gosto. Eu gosto de estar com as pessoas, né? E gosto de levar para as pessoas as coisas boas e aquilo que pode informar elas, né? Trazer informação para elas, trazer coisas boas para elas. E entreter também, né? Eu acho que é, cada um tem um segmento, né? Tem vários colegas que têm segmentos, né? Um segmento mais policial, outros mais política, né? Outros mais economia. Eu acho que o entretenimento é uma coisa que deixa as pessoas um pouco mais felizes, mais tranquilas, mais calmas, né? Diante daquilo que a vida muitas vezes né? Um pouco árdua, né? Para algumas pessoas. E eu tento levar essa esperança para as pessoas, levar informação. Então, eu me lembro que no Conexão Beto Andrade, eu sempre trago as histórias de pessoas, né? De personalidades e pessoas que fazem o Pernambuco, fazem o Nordeste, fazem o Recife. Então, pessoas que estão ali fazendo, construindo. E eu tento ser um mediador para que inspire outras pessoas a elas também construírem coisas daquilo que eu estou passando ali para eles. Então, eu entrevistei uma senhora, era a mãe do filho, e e eles, né? Estou tentando lembrar aqui o nome, mas não estou recordando. E eles uhum. queriam o filho. A mãe estava desempregada, era uma mãe sozinha, né? Separada. Então ela era a dona da casa e ela estava desempregada. E o filho disse assim, o filho mais velho disse: mãe, faz uns bolos, aquele que a senhora sabe fazer, e eu vou vender na rua para a gente ter alguma coisa em casa, né? E a mãe fez. E aí ele ficou vendendo esse bolo, trazendo o dinheiro ali, né? E alimentando ali o sonho, né? O sonho. E aí eles começaram a fazer um biscoitinho. Ela fazia um biscoitinho para a mãe. Mãe, aquele biscoitinho que a senhora faz também? Aí ela começou a fazer o biscoitinho, biscoito da Z, né? E assim, e hoje é uma pequena indústria, né, que a partir de uma necessidade eles construíram toda uma história, né, de transformação pessoal, de transformação na família. Você vê, a partir de um momento de dor, né? A É, partir de um momento de dor houve uma transformação, né? Então, e tantas outras pessoas, né, que conseguem fazer uma transformação a partir desse momento de dor, né? exato, é Então, verdade. então eu fico feliz de poder trazer esse programa, né? Trazer as histórias para as pessoas, porque é uma história que vai inspirando outras, né, a fazer. Eu entrevistei uma certa vez um professor, professor, doutor da Universidade Federal de Pernambuco, e a história é uma história assim que você vê, né? O cara chega a um staff, né? Na universidade, né? Então, o cara que chega a ser professor de uma Sim. universidade federal, ele é uma pessoa diferente, um destaque, né? Porque para você chegar até lá a ser professor de uma universidade, você passou por várias etapas, né? Você fez o ensino médio, fez uma pós, É, uma especialização, fez um mestrado, fez um doutorado e o cara para chegar lá, né? E aí quando você vai ver a história dessa pessoa humana, ela foi uma história difícil, né? Uma história difícil de que a mãe era uma pessoa simples, né? E que
ele conseguiu superar e transformar tudo aquilo, né? Então, veja como são as coisas, né? Então, essas histórias que fazem a gente ficar feliz e trazer essas histórias para as pessoas, né? Essas Aham. histórias transformadoras e que nos inspira e inspira tantas outras pessoas, né? É verdade. Esse Conexão Beto Andrade, ele é um programa de rádio e também vai além, é um projeto de comunicação também para tu. Fala um Isso pouco desse Conexão. é. O Conexão Beto Andrade, engraçado a história de como ele começou, né? De como ele começou. Eu fiquei 5 anos com ele no ar, na Rádio Folha de Pernambuco, né? E ele ficou até 2017 lá. E esse programa, eu tinha um programa, o Folha na Noite, né? Que era um programa diário, e tinha um programa na sexta-feira, um programa especial que era Uma Hora com Seu Ídolo, que eu trazia história de pessoas, inclusive, que já tinham morrido. Né? Então, eu trazia, resgatava, fazia uma produção, e que eu dizia sempre que era um TCC a cada edição no Conexão Beto Andrade, porque é muito trabalho, é muita produção para ele poder vir, né, naquela linha que ele vinha sendo feito lá na Rádio Folha de Pernambuco. O programa foi me dado 2 horas para eu poder fazer o que eu quisesse com ele. E eu vou fazer o quê num programa de sábado? Né? O que é que eu vou trazer? Porque se eu não posso trazer entrevista, porque já tem entrevista no dia da semana. Então, vou fazer o quê? Né? E eu sempre fui entrevistador. Então, desde o primeiro programa meu, em rádio, o meu primeiro programa em rádio foi lá no final dos anos 90, né? No final dos anos 90. Então, desde lá para cá, sempre foi programa de entrevista. Só na Rádio Folha, um período que eu passei à noite, o programa foi de música e depois veio trazendo histórias. Né? Mas sempre eu trazendo uma história ou do cotidiano, ou a história de uma pessoa, né? Ou de um grupo. Né? E o que é que eu vou fazer com esse horário? 2 horas, o que é que eu vou fazer? E aí, É um Henrique tempo, Barbosa... Hã? é um tempo longo no rádio, 2 horas, Hélio. 2 horas é um tempo longo, né? Só que o que É. fazer? Né? Porque um programa musical, eu já vi de um programa musical, então, para mim, eu queria fazer algo diferente, que fosse dentro daquilo que eu gosto, né? Da produção, né? Eu gosto da produção. E aí veio o Henrique Barbosa, que era editor-chefe lá na época, ele disse, rapaz, tu não faz programa de entrevista, rapaz? Por que tu não faz um programa de entrevista lá também, né? E aí veio essa inspiração, né? Que foi assim, já no finalzinho, no tempo de entrar no ar o programa, que eu passei aí 2 meses mais ou menos, matutando, vendo o que é que eu iria fazer no programa de 2 horas, né? No sábado, que ele começava ali em torno de meio-dia até 2 horas, no horário do almoço. Veja, que Eu dificuldade. lembro desse horário do almoço, eu lembro do teu programa, na Folha. Então, e assim, e ele começou, né, com esse nome, né, Conexão com o Beto Andrade, e depois eu fiz uma incorporação, né, Conexão Beto Andrade. E essa conexão que eu faço com a pessoa e com a pessoa que tem uma história a ser contada e a pessoa que quer ouvir aquela história. Então, eu faço essa conexão, trazendo para as pessoas uma história de transformação, uma história que vem trazer uma inspiração para outras pessoas. Então, foi assim que começou o Conexão Beto Andrade. Mas ele está ainda no ar hoje? Está na Não, rádio. aí é o seguinte, aí eu fiz alguns experimentos, né? Então, na Rádio Nordeste, eu estava no ar com ele, num outro formato, né? Num formato mais jornalístico, né? Trazendo as notícias do dia a dia do Nordeste, né? Então, até antes da pandemia. Quando começou a pandemia, aí eu dei uma parada assim com um programa, porque eu com receio, né, de estar por lá, né? Então, assim, toda uma questão técnica por trás, né? E aí eu disse, não, eu vou me resguardar, né, desse negócio. Né? O microfone é algo que tem
que tem uma quantidade de bactéria muito grande, já no normal, né? Eu disse assim, eu tenho como parar lá, então eu parei lá o programa na Rádio Nordeste, né? E eu mando aqui meu abraço lá para o Bruno, para o Chapeleta, para toda a equipe lá da Nordeste. São pessoas que têm um grande carinho, um grande respeito. A Rádio Nordeste foi uma das primeiras rádios que eu comecei aqui na cidade do Recife, né? Rádio Primeiro, Nordeste é a rádio tradicional aqui, né? tradicional, porque naquela época, quantas bandas, né, do Nordeste, né, foi levantada lá o nome, né? Eu já fui lá várias vezes, em vários programas, levar meu CD, a turma tocava, eu ficava ouvindo, ficava doidinho em casa. Eita, minha música tocando. Era uma rádio é uma rádio assim, eu acho que das assim, ditas comunitárias, foi uma das primeiras, né, do Recife, eu acho que foi ela, né? Foi ela. E assim, e a gente vai mudando, né, um pouco a direção, e aí a gente vê algumas mudanças, e essas mudanças muitas vezes caem, mexe, né? Mexe na forma de pensar, e aí quando mexe na forma de pensar, mexe na programação, tudo fica diferente, É, né? Fica diferente. todo Mas canto sempre tem. eu tenho um grande carinho, um grande respeito, né, à Rádio Nordeste FM, porque foi uma das primeiras rádios que me recebeu lá, e eu nem pensava em ser radialista, em ser jornalista, porque, engraçado que essa história, eu sou comunicador antes de ser jornalista, antes de ser radialista, né? Eu apresentava concurso de quadrilha, e no concurso de quadrilha, para mim, ali era o meu arraial, né? Então, o meu auditório. Eu fazia do arraial um auditório, né? Então, E era assim, para mim, era fantástico. Eu trazia ali. sentia, se sentia um chacrinha, né? Olha, eu me sentia um próprio Chacrinha, o Silvio Santos, né? É, Como é o nome dele? tem vários, né? Falcão, O, Raul, quem? o, o da Globo, que eu me esqueci agora o nome do cara, deu branco, ó. Da Globo? Faustão, Faustão. Faustão, Faustão. Então, assim, eu trazia todo o próprio, né, Paulo Marques, né, o Jota Ferreira. Então, são grandes comunicadores que fazem parte da minha observação, né, dentro da comunicação aqui do Recife, a comunicação do Brasil. Então, esses nomes que marcam para mim a minha trajetória, né, que marcam para mim a trajetória. Então, o Paulo Marx, eu levei o Paulo Marx, né, em um desses arraiais. Na época, eu trabalhava já na Folha, e aí Paulão, vamos lá no arraial lá, fazer a onda lá, e fazer a graça lá, e dar a sua palavra lá para o pessoal. E aí Paulo Marx, e foi com uma colega, naquela época, a Folha, ela foi lançada em 80, eu acho que foi em 88, 98. Acho que é 88. Não, 98 foi lançada a Folha, né? E aí, Paulo vai comigo lá no Arraial, né? Paulo e Karina. Karina era uma repórter de polícia. Então, Hum, Karina era reconhecida, né, como a deputada hoje a deputada Gleide, né? de Então, Ângela. então era ela reconhecidíssima, né, aqui na periferia. Então, Karina foi, né, lá também. Então, foi assim, um auê muito massa, né, trazer um pouco da história deles lá, falar um pouco com eles lá. Então, o Arraial, ele foi o meu início, né? O meu início da comunicação foi o Arraial, onde eu fazia aquele Arraial de um palco, de um auditório. E eu Tipo, ainda fico assim, hã? é tipo uma escola, né? Foi a tua escola, né? Na verdade. Eu acho que ali foi a minha grande escola, né? Eu fui para a universidade pegar o título, né? O título. Quando eu estudava, aí via, isso aqui é feito por isso e por isso agora, né? E eu já fazia várias coisas lá, né? E aprendi muito dentro da universidade. Eu acho que dentro da universidade a gente vê vários autores que traz para a gente, né? É uma gama de informações que transforma, né? Transforma a forma da gente pensar, da gente agir.
né? Olha para a técnica, né? E a técnica nos ajuda muito. Inclusive, o pessoal aqui que ficar no final, eu vou dizer aqui, vou dar um brinde, né? Um presente aí para todos aí, que vai ser um material que eu fiz, que eu escrevi, foi publicado numa revista científica, que foi um artigo científico onde foi na minha pós-graduação, que eu trago, que eu falo sobre a interatividade e convergência midiática, né? Então, daqui a pouquinho, o pessoal aí que está aí com a gente, no finalzinho eu vou dizer como é que vão receber esse material. É um material muito bom, né? Que não foi porque eu escrevi e pesquisei, não, mas é um material que traz, né, o marco aí da Rádio Jornal, né? E a Rádio Rádio, Jornal, ela foi a primeira a entrar nesse sistema web, né? Nesse sistema de streaming, né? Foi a primeira né? aqui, no Brasil, né? E o slogan, né, dela, né, que naquela época, Rádio Jornal, falando para o mundo, né? Falando para o mundo. Engraçado, né? Que ela consegue, né? Verdadeiramente falar para o mundo, né? Nos dias atuais, né? Nos dias E hoje, Beto, como é que tu vê o... Porque você começou lá na década de 90, no final dos anos 90 para cá, 20 anos. Como é que tu vê o rádio? Porque você é uma pessoa mais de rádio. Como é que essa transfusão de lá para cá? Hoje a gente tem a internet, tem a rádio web, tem isso. Como é que tu estás vendo hoje o rádio? Como é que fazer essa comunicação com tanta forma de comunicação, a internet esbanjando aí? Como é que tu vê essa comunicação hoje em dia? essa transformação, né, da comunicação, o rádio, ele era o veículo mais veloz, né, dos três que nós tínhamos, né? A gente tinha três veículos, né, de comunicação, era o jornal, né, a TV e o rádio. E o rádio era o mais veloz de todos. O rádio era o mais veloz de todos. Então aí eu me lembro eu sou do tempo do telex, né, né? Eu sou do tempo do fax, né? Então, essas eram mídias, né, de comunicação que traziam a velocidade para a gente naquele período, né? E que hoje, por exemplo, eu sou da época que o rádio a gente usava fita, as fitas que eram cortadas e coladas e dá um tempo ali do comercial. Então, botava o comercial, tirava aquela e já botava outro do comercial, entendeu? Já no outro cassete. Como? Sim. Então, já botava no cassete e era assim. E se a fita quebrasse, né? Porque às vezes a fita enrolava ou quebrava, né? Então, assim, era um desespero ali. Você tinha que fazer a artimanha ali. Então, para poder o negócio não ficar o branco, né? Porque o grande questão do rádio, de fazer o rádio, é não deixar aquele branco, né? Aquele silêncio, É, né? Porque o silêncio é uma comunicação de alguma coisa, né? é, Então, assim, num programa de entrevista dá um branco ali, no momento do comercial dá um branco, né? Então, há ali uma expectativa do que está acontecendo. Depois veio as mídias, que era MD, né? Era um mini, o que eu posso dizer? Era um CD dentro de uma cápsula, né? Só que pequenininho. eu lembro, Pequenininho, eu lembro né? bastante. O MD, né? O MD. Depois do MD, aí veio o CD. CD. O CD, né? Então, hoje a gente tem aí o MP3, né? O MP3, e que vem uma transformação de muita velocidade para o rádio quando ele entra nesse sistema de streaming, né? E o sistema de streaming é justamente eu estou aqui conectado, transmitindo aqui a rádio, e várias pessoas estão conectadas ao mesmo instante, né? No mesmo instante. Então, o streaming ele faz essa tecnologia, faz isso, né? Essa tecnologia que nós estamos aqui, também ela é uma tecnologia via streaming, né? Que conecta as pessoas em vários canais, né? No mesmo momento, né? No mesmo momento, a partir da internet, né? Então, essa transformação hoje, o que eu vejo é o seguinte, que o rádio há uma mudança muito grande. Ele era, né, o
o veículo mais veloz, porque era apenas ligar, nos últimos tempos, né? Ligar um celular e você já estava falando, ou ligar um telefone, você já estava falando de imediatamente. Né? De imediatamente. Uhum. Essa tecnologia, né, de transmissão ao vivo, né, da TV, ela veio muito depois, né, de fazer esse ao vivo. Né? E hoje a gente vem com outras tecnologias que você interliga, né, agora dentro desse momento, né, da pandemia, do Covid-19, a gente viu vários fóruns, né, de várias pessoas conversando, né, É. entre si, cada uma em lugares totalmente diferentes, e que antes era só o rádio que fazia isso, né? Hoje a gente tem outras plataformas que ligam, né, que conectam ao vivo, em tempo real, várias pessoas do mundo inteiro. Né? Veja que tecnologia é esse danado do É. estudo. Então, nós do rádio hoje, que fazemos rádio, a gente está concorrendo com tudo isso, com essa tecnologia, a gente está concorrendo, né, com uma grande dificuldade, que é a pulverização de várias veículos de comunicação, vários veículos de comunicação ao mesmo tempo para se conectar. Então, o que é que tem que acontecer hoje? Né? O que é que tem que se pensar? No público que você vai atuar. Né? Então, hoje você tinha ali no horário da manhã o programa, isso antigamente, né? O programa ele era um programa feito para as mulheres, né? As mulheres naquela época, né, eram donas de casa, aí foi se transformando, a mulher deixou de ser dona de casa, então a programação deixou de ser feita com esse viés puramente, né, feminino, né, com esse olhar mais feminino. O masculino ele era basicamente, né, a parte de jogos e a parte musical, né, em alguns horários, né, e aqueles comentários esportivos, né, mas a programação da manhã, por exemplo, era especialmente para a dona de casa. Eu lembro do Especialmente. programa de Samira Buana, era totalmente para dona de casa, né? Samira Era Buana. totalmente. Todos os programas eles eram para a dona de casa, né? Porque era o público que estava em casa, ou então aquele público, aí depois foram observando, né, que não era só a dona de casa que ouvia o programa, né? Porque se imaginava que só era a dona de casa, né, a mulher, que estava em casa. E depois começou a fazer uma mistura, né? Uma programação que trazia, isso aí já nos anos, já que eu posso dizer, nos anos 2000, que traz uma programação com mais informação. Né? Ela vem com mais informação, acho que vem aí nessa parte aí já dos anos 2000, quando a gente viu aqui a CBN, né, chegar aqui no É. Recife, e trazer aí essa informação mais rápida e ser apenas um canal, uma rádio completamente informativa. Né? Então, eu acho que o rádio hoje, né, quem vai fazer o rádio hoje, inclusive, hoje se pode fazer rádio, antes, para fazer rádio, você tinha que ter uma concessão, né, do governo federal para você poder ter uma rádio. Hoje você não precisa mais só por essa forma, né? Você pode abrir uma rádio web e a partir da rádio web, né, via streaming, você ter um veículo de comunicação tão forte quanto uma rádio, uma estação de rádio dos moldes que tenha essa concessão, né, de radiação, né? Você tem uma Uhum. antena, um transmissor, né, passa pela antena e o ouvinte tem lá o seu receptor, né, celular, o aparelho mesmo de rádio, e capta o sinal via frequência modulada, né? E a FM, a AM já ela está saindo aí, né, nas transmissões, né? Já saiu lá atrás, já saiu as ondas curtas, né? Então, só em alguns casos muito específicos é que tem ainda as ondas curtas, né? Nas ondas tropicais, né? Então, veja como o rádio mudou, né? E que Rádio. eu me lembro que meu pai, ele tinha um sonho, ele era músico, né? Vivo ele, né? Mora aqui perto de mim, e ele é baterista. Então, aí pai, Dinaldo, um abraço aí, né? Ele
ele foi para o Rio de Janeiro e foi tocar na... Quer dizer, ele foi com o sonho de tocar na banda de Roberto Carlos, assim Sim. como um amigo dele, que era lá da Paraíba, tocava pistão, e ele foi tocar com Roberto Carlos, né? Conseguiu tocar com Roberto Carlos. E o pessoal da Paraíba disse assim, Diocão, vá lá, Dinaldo, vá lá, vai tocar lá também, quem sabe, rapaz, chegou a tua hora. E ele era um cara assim, convidado, né, para tocar em várias bandas, né, lá naquela época, né, na Paraíba. E aí meu pai foi-se embora para o Rio de Janeiro com a gente, eu era pequeno ainda, eu tinha 1 ano, né? Isso foi aí em 70, né? Eu nasci em 69, e então era um momento difícil que o Brasil também passava, né? Democraticamente falando, né? Então, e aí meu pai não conseguiu. Mas meu pai me deixou um grande legado, porque a gente ouvia em casa à noite, toda noite a gente ouvia rádio, né? E tinha um puff grande assim, um puff bem grande, e que nesse puff a gente sentava, podia sentar, abria-se ele assim, tinha a parte do rádio e tinha a parte do vinil, né? Eu Tinha uma lembro, eu outra, lembro. tu lembra? Aí tinha uma radiola assim bem grande, que era um E havia móvel dois assim. caixinhas que você botava um de lado do outro, né? É. E Aquele aquele de esse lado. daí, veja, esse daí já foi dos tempos mais modernos, Ah, Regis. moderno. Ah, esse está dizendo já é outro. Esse é. Já é outro, que ele era um móvel só, né? Porque Ah, antigamente eu era um tô ligado. móvel, Ah, eu tive um desse. É um móvel só. era um E móvel aí do só. lado tem passa-disco, do lado tem um rádio. Isso. E tinha um que a gente tinha, que botava assim vários vinis. E ele pegava, parece que era 3 vinil, né? Ia caindo na hora que acabasse o outro. O outro. Então, isso já era uma tecnologia já de ponta, né? Já Então, assim, era. meu pai, ele me deixou, ele me traz, né, essa influência muito grande, né, de eu ter acesso ao rádio. Eu me lembro que o meu presente, eu acho que eu tinha 7 anos de idade, eu recebi de presente um rádio Sharp, né? Um rádio Sharp, era um rádio de bolso, cabia assim na palma da mão, né? E eu ficava ali à noite, né, ouvindo, né? E na época que eu ouvia com meu pai o rádio grande lá, a gente não escutava, não entendia, porque era uma rádio fora do Brasil, né? E aí eu. E eram umas coisas que a gente. Né? E a onda curta, né? Fazia aquele barulho todinho. E a gente ouvindo muitas programações internacionais para ouvir a música, né? Para ouvir a música, que era uma música do mundo, né? E ouvir aquelas pessoas que a gente nem sabia, né? Porque nesse momento aí, teve vários momentos desse que marcou muito, que a gente ouvia uma programação e a gente nem sabia exatamente, muitas vezes, o que estava ouvindo, né? Porque a codificação de letra, de linguagem era outra, né? Era estrangeira, né? E aí eu a gente não sabia, né? Em outra língua, né? E aí tinha a programação brasileira, que aí eu ouvia no meu radinho, né? Meu pai gostava muito de ouvir várias outras rádios, de fazer essas experiências, né? Esses experimentos, né? E eu ia lá para o meu radinho, né? Que ele tinha me dado, e eu ficava lá, né? Ouvindo o radinho lá. Eu tinha um zelo É, danado para rádio. eu acho assim que o rádio, ele traz um sentimento de... Só quem gosta mesmo, porque eu passo horas, eu prefiro passar horas ouvindo rádio do que estar assim, fixado a uma TV. Porque é uma coisa que eu gosto mesmo. Eu acho que isso aí faz... não sei se tu tem esse sentimento também, de que você tá falando ali, você sabe que tem pessoas lhe ouvindo em vários lugares, em vários cantos, e você tá fazendo aquela conexão ali com as pessoas e sabendo que é aquele veículo que a pessoa não tá te vendo e tem sempre aquele mistério. O cara, quando você faz uma fisionomia, eu lembro que eu via Reinaldo Belo, Tênis Oliveira naquela época. No primeiro dia que eu vi Reinaldo Belo, eu não acreditei, velho.
Rinaldo Belo, baixinho, careca. Naquela época eu tinha cabelo. Aí eu, esse é Reinaldo Belo, mas, rapaz, eu pensava que era um cara forte, cabeludo, magro. Porque tem esse mistério, Raid, né? Você escuta a voz e faz uma fisionomia diferente do cara, né? Que você tá ouvindo. Quando vê ele, você diz, esse cara. Engraçado que eu entrevistei, né? Teve uma série que eu fiz na Rádio Folha de Pernambuco, que eu entrevistei todos os comunicadores da emissora, né? E aí eu me lembro que eu entrevistei o Edivaldo Moraes, né? O Edivaldo Moraes. Inclusive, eu tô preparando todo esse arquivo, né? E eu vou botar no YouTube, na minha página lá no YouTube, Conexão Beto Andrade, né? Eu estou lá com 2 páginas, mas eu vou isolar uma e deixar só uma, que vai ser o Conexão Beto Andrade, né? São 2, mas eu vou deixar só o Conexão Beto Andrade. E aí, Edivaldo Moraes, ele falava, né, que ele não queria que a imagem dele fosse publicada. Não queria que a Eu imagem. suei para ver a imagem daquele cara, bicho. Então, assim, eu tenho pouquíssimas fotos dele. Eu acho que eu tenho uma ou duas Eu acho fotos que dele, ele não gostava. porque ele não gostava, né, de ter a imagem dele. Então, tinha um mistério, né? Um mistério por trás. E, assim, muitas pessoas, né, eram pessoas. O rádio, ele, como diz, né? Ele é o primo mais pobre da comunicação, né? Mais pobre da comunicação. Então, assim, a TV, ele sempre foi com mais glamour, com mais pompa, né? Com É, mais investimento, com mais recursos também financeiros na área de publicidade. Então, isso, com o longo do tempo, isso também transformou-se um pouco, né? Mudou um pouco do que já foi no passado. Né? No passado, e quem fez rádio no passado fez muito por amor. Né? Hoje a mídia, né? o comercial, ele é visto de outra forma. O marketing em si, ele é visto hoje de uma outra forma do que já foi no passado. Né? A gente houve uma evolução. Então, hoje é o seguinte, a matemática teve audiência, tem marketing, tem publicidade. Né? Teve audiência, tem publicidade. Só que antes não. Antes era só, a visão era que, assim, muito, muito tradicionalista, né? Que era só TV. E no jornal, que o jornal eu vejo assim que eu acho que o jornal nunca vai acabar, né? Por mais que a gente esteja passando um momento difícil, né? Com a imprensa no mundo, né? Mas o jornal, eu acho que o jornal ainda ele vai passar para o tempo que ele iniciou. O é, jornal, quando ele iniciou lá nos seus primórdios, né? Ele vem lá naquela época do início do jornal, né? Da imprensa, né? Da imprensa, da indústria, né? De imprensa, ele vem trazendo um comentário. Né? A base do que era escrito dentro do jornal era um comentário em cima da economia, em cima da política. Ele eram artigos, ele eram contos, né? E ele era receita de bolo. Né? Então, acho que a gente volta não mais para como é hoje, né? Que é trazer o cotidiano. Eu acho que o jornal ele vai passar, né? Acho que ao curto tempo ele vai passar para uma forma mais comentada. Então as pessoas sim. vão ter comentários mais detalhados sobre alguns assuntos, porque sempre vai ter pessoas que gostam de ler, né? E eu espero que amplie essa quantidade de pessoas que gostam de ler, né? É, verdade. E, Beto, a gente está já chegando ao finalzinho. Aí você falou aí que tinha uma coisa aí, um brinde, sei lá, pro pessoal. sim, Aí, aí, seguinte, ó, considerações, já vai aí se preparando para fazer as pronto, tuas pronto. considerações finais. Tá certo. Então é o seguinte, olha, eu quero deixar, né? Você vai salvar aí esse arquivo, né? Vai salvar, você vai ficar Vai salvar. na minha página do Instagram, eu mando ela para tu também. Eu mando para o teu Pronto. Instagram. Aí Eu o que é que eu vou partilho. fazer aí? Pronto. Eu vou pegar e vou colocar um link lá no meu YouTube, Conexão Beto Andrade, Uhum. vou deixar aqui na descrição, né, logo depois, quando tiver lá, aqui no seu canal.
o link lá do YouTube. Sim, sim. As pessoas vão poder receber o meu artigo, né? Poder acessar o meu artigo, que é Tá. interatividade e convergência midiática na web da Rádio Jornal. Então, ele traz uma transformação, né, do que foi a rádio no passado e essa transformação de hoje. Eu trago essa história e várias coisas que estão escritas lá, que vêm ajudar, né, a várias pessoas que são pesquisadores de rádio, que querem estar aí com a sua rádio web, por exemplo. Já aqui eu posso dizer que essa é a primeira live, né, que eu faço, né, live, e assim, é uma honra ser convidado por você para poder trazer um pouco assim da vida, um pouco da experiência, né, e abrir aqui esse microfone, né, e um pouco de mim, né? Então, muito honrado a você por esse convite, né? Estimo muito essa zona norte do Recife, né? É onde eu vivi, me criei, é aqui onde estamos, né? Aqui na zona norte do Recife. Então, a zona é uma região muito rica de cultura, né? E de grandes comunicadores, né? Grandes comunicadores estão por aqui também. J. Ferreira é lá do Altos do Mandu, né? Por ali, tem muita gente. J. Ferreira, engraçado que eu entrevistei J. Ferreira, e J. Ferreira, ele trazia, ele contava a história seguinte, que ele fazia histórias, ele não sabia ler, era um menino pequeno, né? Um menino pequeno levado, ele pegava um desodorante, botava no cabo de vassoura e fazia com microfone. Pegava um pedaço de papel, né? Um pedaço de jornal, de revista, e ficava inventando história e postando a voz, né? E aí ele tem um vozeirão. Então, desde menino pequeno, J. Ferreira, porque voz, ela se faz com o tempo, né? Voz se faz com o tempo. As pessoas, muitas vezes, né, veem a transformação da voz, né? A pessoa começou hoje no rádio, vai ter uma voz. Ao longo da vida, vai ter uma outra voz, uma voz mais, né, aveludada, um pouco melhor, né, com várias características aí que a gente vai aprendendo ao longo. Então, o J. Ferreira tem essa história que ele não sabia ler, mas ele contava e fazia história. E é um grande mestre da comunicação, o J. Ferreira, que eu tenho um grande abraço a ele, esse homem que eu aprendi muito com ele e com o Paulo Marques. Exato. Então, Beto, obrigado aí. Desejar a você aí sucesso para a noite. Isso aqui hoje foi uma aula de rádio, uma aula curtinha, mas de um conteúdo que você trouxe aqui para as pessoas que gostam de rádio como eu e para as pessoas que se conectaram aí na nossa live. E eu fico feliz de você ter aceitado esse convite. Ele já vem há um tempão, né? E segunda-feira não deu, a outra não deu, mas vai chegar o dia. É bom que quando chegar o dia vai ser uma conversa bem recheada, que eu vou preparando outras coisas. Mas desejo a você todo sucesso e assim que passar toda essa história de pandemia, a gente se vê lá no SC e outros lugares por aí. Pra gente... Com certeza, estaremos juntos, viu? Eu estou à disposição, Regis. A qualquer momento para falar com você, eu estou sempre à disposição, viu? Tá certo, obrigado. Em breve aí, eu estou com os projetos aí, vamos lá, você também ser convidado aqui para participar de uma live comigo na outro lado da conta. Chamou, pode contar comigo. Tá. Valeu, meu amigo, abraço. Um forte abraço, então. A gente vai terminar com música aí, não? Vou fazer uma musicazinha para encerrar. Pronto. Vamos pegar a cortina aí, depois encerrar com mais uma música. Dá tempo ainda. Tá massa, então. Forte abraço. Até logo, pessoal. Foi bom estar com você. Aê. Tá, a gente curtiu aí esse cabo aí da comunicação, Beto Andrade. Cara, deu uma aula aí de rádio. Deu uma aula aí de como o tempo do rádio aí. E aí tem história para contar, viu? Abraço, Beto, todo mundo tá aí. A gente vai cantar mais uma música que dá tempo aqui. Daqui a pouco o Instagram corta a gente. Mas vamos cantar. Eu cantei a abertura, uma música minha, vou cantar outra. Cantar um pouco que eles cantei aí nesse momento. É da cultura. O morro desce a ladeira, o morro desce a pessoa, o morro
desce a ladeira, o morro quer se expressar. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. Na sexta-feira o morro desce a ladeira pra tomar laranja-feira, farinha, fubá. Depois retorna com uma cesta na cabeça, trazendo a esperança de que um dia vai mudar. E lá de cima vem da cara da cidade, escondendo uma verdade, se eu não tô querendo enganar. É violência diferente social, meu país anda bem mal político de perna pro ar. E o morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. Na sexta-feira o morro desce a ladeira, pra comprar laranja-feira, farinha, fubá. Depois retorna com a cesta vazia, sem amor, sem alegria, sem motivo pra sonhar. E lá de cima vem da cara da cidade, escondendo uma verdade, se eu não tô querendo enganar. É violência, diferente social, o país anda bem mal, os políticos de perna pro ar. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. E o morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. O morro desce a ladeira, o morro quer se expressar. É isso aí, gente. Aquela, sempre na segunda-feira a gente tem uma sequência de live que a gente faz, né? No domingo, no Facebook, a gente faz um grande forrozão. No Facebook, Reginaldo Moreira. Já estão chamando aí o forró do Regi, todo no domingo, a partir das 8 horas da noite. Nesse período de pandemia, a gente está fazendo algumas lives. Na segunda-feira, a gente faz essa aqui, sempre trazendo um convidado para a gente bater um papo, acaba que tem algo para falar, coisas interessantes, uma aula feita essa aí que Beto deu para a gente aqui, a gente fica muito gratificante. E lembrando que no dia 24 de junho, dia de São João, vamos ter o Arraial do Regis, você aí na sua casa, eu na minha, e a gente vai dançar forró, vai brincar, vai se divertir a partir das 20 horas, dia 24 de junho, direto do Facebook, Reginaldo Moreira. Anota aí que a gente vai fazer essa live aí no dia 24 de junho para vocês. Vamos tocar muito forró, Gonzaga e muita gente boa. Vamos tocar a última, e aí, enquanto o Instagram tira a gente do lá, mas já tá todo mundo aí. Fiquem com Deus, uma boa noite para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Eu esse ano vou embora pro sertão, Sapelo, São João, Bahia com mais de 1000. Pelo melhor, tira de granadeiro, moçada no terreiro, tira fogo 100%. Eu esse ano vou embora pro sertão, Sapelo, São João, Bahia com mais de 1000. Pelo melhor, tira de granadeiro, moçada no terreiro, tira. Tchau, gente! Vamos em café, sempre na mesa.